Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 1º de novembro, né? De 22, né? Estamos entre o dia das bruxas, né? Aliás, que machismo, né? Por que não é dia dos bruxos, só dia das bruxas, né? É dia dos bruxos e das bruxas, né? Mas esse machismo estrutural nosso é terrível, né? E o dia dos finados, né? Que é o dia de todos nós, um dia todos nós seremos, né? Esse aí não exclui ninguém, absolutamente ninguém. E ainda por cima, hoje é dia 1º, né? Você sabe que é dia de Todos os Santos também, né? Ah, é verdade? Hoje é dia de Todos os Santos. Portugal, por exemplo, né? Portugal, o feriado não é dia 2, é dia 1º, tá? É um feriado religioso para eles, né? Para nós é dia dos finados. E hoje também é aniversário da minha filha, tá fazendo 18 anos. Ai, querida. Querida não, uma mala sem alça, mas tudo bem. Ah, Vamos lá. Então, começando, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu estou com a lâmina com vocês, a gente vai continuar falando de estruturas de mercado, né? Falar de monopólio, a gente falou bastante de oligopólio aula passada, então vamos falar hoje de monopólio, de concorrência monopolística, falar de holding, joint venture, ok? Todo mundo já está enxergando, não tá? sim. Então vamos lá. Então, o que a gente tem, né? Basicamente, a gente falou em aula 4 tipos de estruturas de mercado. Concorrência perfeita. Tu tá no celular Professor? ou no computador, Eu, Ana? eu tô. Agora o meu computador estabilizou. Mas Tá, tô no, então é tô no bom porque computador. daí tu pode ler as lâminas. Então nós temos essas 4 estruturas, a gente já falou um pouco de oligopólio, falamos, né, a formação de cartéis, oligopólio, né? Hoje vamos nos ater mais à concorrência monopolística e a um monopólio. Lembrando sempre que quando o mercado está em concorrência perfeita, quando o mercado está numa estrutura concorrencial, o mercado funciona adequadamente, ou seja, não há necessidade no mercado concorrencial de haver intervenção de regulação, de controle, né, de políticas de controle de preço, para evitar preço abusivo, para evitar lucro extraordinário, né, do ofertante do bem, do ofertante do serviço. Então, quando tem um mercado concorrencial, o mercado funciona de forma eficiente, né, chamada eficiência de Pareto, né? O problema é quando o mercado ele não se encontra nessa estrutura, né? Ela tem uma estrutura imperfeita, né? Que pode ser a mais imperfeita possível, que é o monopólio, né? O oligopólio, que seria uma situação intermediária, né? E a concorrência monopolística, ou concorrência perfeita, né? Que é uma concorrência, porém uma concorrência onde o produtor, o ofertante, busca de toda forma diferenciar o seu produto para ter poder de determinar o seu preço. Tudo bem até aqui? Então, lê para nós ali, Ana, a primeira, a primeira ali, concorrência perfeita. Tá. Concorrência perfeita. Muitos produtores, nenhum produtor individualmente controla o mercado. Muitos consumidores, nenhum consumidor controla o mercado individualmente. Produto comercializado é homogêneo. Produtores são tomadores de preços e inexistência de barreiras à entrada e saída de firmas. Tá, então, lembrando, o que é uma concorrência perfeita? Vamos lembrar uma feira, né? Vamos lembrar por exemplo, as pessoas que trabalham ali na como prestadores de serviço, Uber, por exemplo, aqueles que trabalham de teleentrega no iFood, bicicleta, né? O pessoal que, por exemplo, trabalha como guardador de carro, tá?
Eu pergunto, não tem muitos ofertantes e muitos demandantes desse serviço, guardador de carro, por exemplo? O que vocês acham? Não tem muito ofertante, muito demandante? Sim. Como tem muito ofertante e muito demandante, o demandante é aquele que busca uma vaga, né, na rua. E o ofertante é o cara que, em tese, cuida do nosso carro, não é isso? Em tese, né? Sim. Em tese. Seria o guardador, né? Uh, Nenhum deles consegue controlar individualmente o mercado, né? O preço desse serviço, né, vai depender da oferta e da demanda, né? Se tiver excesso de vagas, né? E poucos carros, provavelmente, né? A gorjeta será menor, né? É o valor que tu paga ali pro cara ali pro cobrador, né? Se ao contrário, né? Tiver poucas vagas e muita demanda, né? Provavelmente, né? O valor que tu vai pagar para conseguir uma vaguinha ali, porque o cara conseguir uma vaguinha para ti, vai estar disposto a pagar um valor mais alto. Tá? Então, a oferta e demanda é que vai determinar o valor aí da remuneração do cobrador. O serviço, o que vocês acham? É homogêneo ou heterogêneo? Varia muito de cobrador para cobrador? Não, eu percebo que eles cobram a mesma coisa normalmente quando a gente vai estacionar assim. Não, a pergunta é: tem serviço diferenciado por cobrador ou para nós tanto faz a cara do cobrador? Eu acho que tanto faz, né, professor? O serviço é homogêneo, né? Ele não vai te ofertar uma balinha, né? O máximo que ele pode fazer é abrir a porta para ti, né? Mas no geral, o que um faz, todos fazem, ok? Ô, senhor, Então, fala. ali onde eu trabalho no Palácio da Justiça, né? Aí ali na lateralzinha tem uns guardinha, sim, que ficam guardando os carros e dependendo de quanto tu paga pra eles, eles lavam teu carro. Por fora, é claro. Tu trabalha aqui embaixo, aqui no Palácio, pertinho da Riachuelo? Isso, na Marechal, ali na frente da praça. Tu trabalha do lado da minha casa, quase. O senhor mora onde? Eu moro na Duque. É, mas tá. Aí ali eles lavam o carro, dependendo. Dependendo do dia, assim, com sabãozinho e tudo. Não sei nem como é que eles enxaguam. Eles pegam água do palácio. Mas, ó, vou te confessar, Ana, Júlia, antes de tu nascer, esses caras já estavam lá, lavando o carro. Olha, no mínimo 40 anos. É um mercado cativo deles. E ali é bem concorrida as vagas, né? Embora agora tem parquímetro, não tem? Acho que tem parquímetro agora. Tem. Eu sei que eles estão até multando ali. Que antes tinha um pessoal ali no meu trabalho que estacionava. E aí, tipo, ficava cuidando e tal. Aí agora eles estão sendo multados. Realmente, aí é um serviço diferenciado, né? Além de guardar o carro, ele lava o carro para ti. Mas, no geral, né, o guardador, então, esse mercado de serviço aí, de cuidar do carro, né, entre aspas, né, é um mercado concorrencial, né? Porque tanto o consumidor quanto o ofertante não tem como determinar o preço. O preço é determinado pelo mercado. E o último ali, inexistência de barreiras de entrada e saída de firmas. Nesse caso, é preciso ter muito conhecimento para entrar, para trabalhar como cobrador? Não. É preciso de um curso, de um treinamento? Não, né? O único problema é que se tu inventar de ir ali e ocupar o espaço dele, o que vai acontecer? Vão brigar contigo, né? Mas não, a briga tu apanhar, não é isso? O que tu tá fazendo aí, rapaz? Observa o seguinte, ó, não é só a Microsoft, não é só a Apple, né, que busca reserva de mercado, né? O cobrador também, né? A lógica é a mesma, desde o mega empresário
ao empresário mais humilde. O cobrador é um autônomo, o cobrador, né? O guardador, né? É um autônomo, né? Mas a lógica dele é a mesma da Microsoft, né? Assim como a Microsoft busca reservar mercado, exclusividade, o que faz o guardador de automóveis faz a mesma coisa, né? Ele tenta se proteger, né? Muitas vezes através da violência. Não, sai daqui, cara, não me incomoda. Esse mercado, eu já estou aqui, não. Esse espaço aqui é meu. Mas imaginando que que o guardador é cordial e que não há essa ameaça, né? Tu teria então inexistência de barreiras à entrada. Tudo bem, entenderam? Nesse caso, o mercado assim não precisa ser regulado, né? O próprio mercado, o próprio a própria relação entre oferta e demanda determina preço. Um preço justo. Agora, monopólio não, né? Lê para nós ali, Ana, monopólio. Monopólio. Um único produtor. Produtores são formadores de preço, desde que... professor, me ajuda ali. É receita marginal menos o custo marginal. É igual ao custo marginal. Igual. Não, igual. É igual, tá. Existem barreiras à entrada e à saída. A demanda e a receita marginal têm o mesmo coeficiente linear, mas o coeficiente angular da receita marginal é o dobro da demanda. O que interessa é o seguinte, quando tu tem monopólio, tu tem um único produtor, tá? O produtor, esse ofertante, ele consegue determinar o melhor preço, ou seja, ele consegue estabelecer o preço, ele não depende do mercado para estabelecer preço, ele isoladamente determina o preço, ele cria barreiras à entrada e à saída através, muitas vezes, de mecanismos ilegais. Por exemplo, né, a Microsoft, por exemplo, comprava, toda vez que surgia uma grande empresa, uma concorrente, como ela era muito maior, ela comprava e impedia a entrada de outras empresas no mercado. O sistema operacional dela era compatível, né, com o DOS, desculpe, era compatível com determinados computadores e outros sistemas não eram. Ela utilizava de todas artimanhas possíveis, por exemplo, ela entrava na justiça para evitar pirataria de sistemas operacionais, ou seja, essa mega empresa, como outras empresas, né, buscam sempre se proteger, criando barreiras à entrada, por exemplo, legislação, né, a lei de patentes é uma forma de criar barreiras à entrada, né? A indústria de medicamentos cria essas barreiras através da legislação. Muitas vezes uma empresa ela busca garantir um monopólio através do fornecimento como é que eu vou dizer, de ser a única detentora da tecnologia, do conhecimento tecnológico, né? Então outras empresas elas não têm aquela tecnologia e consequentemente não conseguem produzir, não conseguem competir com ela. Muitas vezes uma empresa ela tem a fonte de matéria-prima, né? Por exemplo, ela tem as reservas de minério de ferro, né? Ela compra lá áreas onde tem reservas de minério de ferro, então ela, como detentora dessas reservas, ela impossibilita outras empresas de atuarem no mercado, criando uma grande barreira à entrada. O mesmo vale, por exemplo, acho que eu já comentei sobre a indústria de diamantes, né? Uma indústria lá da África do Sul, uma mega empresa da África do Sul, detém 70%, 80% das reservas de diamante no mundo. Tá? Então, ela é um monopólio, tem um controle absoluto. Tá? Tu pode ter um monopólio através, por exemplo, de contratos. Por exemplo, uma empresa, né, uma Sadia, né, que numa região ela estabelece como sendo a única compradora, uma única fornecedora de assistência para
para os pequenos agricultores produzirem lá frangos, tá? Então, ou o cara busca assistência, busca o financiamento, busca o recurso material, tecnológico, financeiro daquela empresa, né, daquela mega empresa, ou ele não consegue entrar no mercado. Então, novamente, tu tem diversas formas de criar barreiras à entrada, né? Tu tem, por exemplo, o próprio governo, através de legislação, pode impedir que outras empresas entrem em determinado mercado. Vou dar um exemplo. A indústria automobilística no Brasil, até a década de 90, né, ela tinha a proteção do governo. Então, tu tinha basicamente 4 grandes empresas que produziam no Brasil, que fabricavam no Brasil. Tá? Então, tu tinha a General Motors, né, Chevrolet, tu tinha a Fiat, que foi a última a chegar no Brasil, lá no final da década de 70, tu tinha a Ford e tu tinha a Volkswagen. Era só essas 4 grandes marcas, grandes empresas que podiam produzir dentro do Brasil. E toda vez que a pessoa queria comprar uma marca diferente, comprar um carro japonês, comprar um carro, sei lá, francês, né? Essa pessoa pagava uma taxa absurda, né? O governo estabelecia uma taxa de importação absurda, e mais do que isso, o governo também dificultava, né, a entrada de novos fabricantes. Então, tu tinha ali, né, um mercado reservado para essas 4 empresas. Através do quê? Através de legislação. O grande cara que mudou isso, por incrível que pareça, foi Fernando Collor. Ele abriu o mercado e hoje nós temos inúmeras empresas que fabricam automóveis no Brasil. Bom, oligopólio, é para nós ali. Ana. Oligopólio. Poucas firmas, produto homogêneo, barreiras à entrada e à saída de empresas. A gente já falou bastante, né? O oligopólio são poucas empresas que controlam ali um determinado mercado, como os postos de gasolina, né? Como mercados como deixa eu tentar outro exemplo, de mercados oligopólios. A produção de petróleo, né? Também é um oligopólio bem grande. Esse é outro exemplo, vamos lá. Puxa. No Brasil, nós teríamos oligopólio, por exemplo, na questão do serviço de telefonia, né? Quantas poucas empresas ofertam serviço de telefonia celular, né? Tem ali a Vivo, a TIM, a Oi e a Claro, né? Então, tu tem poucas firmas ali no mercado de serviço de telefonia, tu tem um produto homogêneo, né? Que é o sinal de telefone celular, e barreiras à entrada e saída de empresas. Primeiro, por quê? Porque uma empresa, para entrar nesse mercado, precisa de muito capital financeiro, precisa de muitos recursos, e mais do que isso, tu tem uma legislação, tu tem uma estrutura, né, regulatória que dificulta a entrada de novas empresas, a competição de novas empresas. Outro exemplo de oligopólio no Brasil são os bancos, né? No Brasil, tu tem 4, 5 grandes bancos que dominam 80%, 90% do mercado, que são a Banco do Brasil, Caixa, que são os públicos, e os privados, né? Basicamente Santander, o Bradesco e o Itaú. Esses 5 bancos detêm quase 90% do mercado. Tá? Então, eles oferecem serviços homogêneos, né? Serviços bancários muito semelhantes. Então, tem poucas firmas, serviços homogêneos, e tu tem uma grande barreira à entrada. Primeiro, né? Porque esses bancos são poderosíssimos, né? São enormes, né? E são muito poderosos. E segundo, porque tu tem uma legislação que dificulta a entrada de novos bancos. Embora isso está mudando no caso dos bancos, né? Nós estamos aí, está surgindo aí os bancos digitais, né? Que são bancos enxutos, que são bancos
que não tem uma estrutura física tão grande, e, por incrível que pareça, a concorrência no sistema financeiro está aumentando. E vai aumentar ainda mais com o surgimento da moeda digital, né, que também está sendo lançada aí pelo Banco Central. Entenderam ou não? Sim. Então, ali, concorrência Concorrência monopolística. monopolística. Muitos produtores são heterogêneos, não existem barreiras à entrada nem à saída. A existência de substitutos torna a demanda mais elástica. E depois ali eu explico o que significa aquele linguajar ali. Tá? Então, o que acontece? Muitos produtores, então, por exemplo, como eu dou exemplo sempre, né? Salão de beleza em Porto Alegre, o que não falta, né? Agora, então, muitos ofertantes de serviço de salão de beleza. Agora eu pergunto, todos salão de beleza são iguais? Não, né? Tu tem um cabeleireiro diferenciado para cada salão de beleza, cada um tem, né, um corte diferente, um é melhor que o outro, né? Os serviços não são exatamente homogêneos, são heterogêneos. As barreiras à entradas são pouco significativas, né? Não é necessário ter um grande capital financeiro para abrir um salão de beleza. Claro, não vai abrir um salão de beleza caríssimo, mas pode abrir um salão de beleza num bairro a um custo relativamente baixo. Precisa lá de um espaço físico, alugar o espaço, precisa ter alguma estrutura, algum equipamento, mas não tem nenhuma legislação, não tem nenhum marco regulatório, não tem nada, não tem nenhuma regulação que dificulte a entrada e saída de novas empresas nesse mercado. Tu tem, no caso do salão de beleza, tu até não tem muito substituto, né? Salão de corte de cabelo é corte de cabelo, né? Tu tem aí, claro que no caso do salão de beleza feminino, tu tem muitos serviços, né? Tem mega hair, tem não sei o quê, vários tipos de corte, vários tipos de tratamentos estéticos, não é isso? Hoje em dia um salão de beleza oferta diferente tipo de serviço, tá? Mas se tu tiver substitutos, né, quanto mais substitutos tem, mais elástica se torna a demanda e mais difícil tu conseguir estabelecer preço. Então, serviços que têm substitutos próximos, aí a concorrência monopolística, né, conseguir um serviço estabelecer um preço diferenciado, é mais complicado, porque tu tem substitutos próximos onde o consumidor pode buscar né, digamos, serviços muito semelhantes a um custo mais baixo. E o que fala ali do longo prazo? Né? No longo prazo, essa diferenciação, via de regra, termina deixando de existir. Né? Então, quando o salão de beleza lança lá um novo serviço, um novo corte de cabelo, um novo tratamento capilar, um novo tratamento para a pele, à medida que passa o tempo, né? Quando chega o longo prazo, o que vai acontecer? Outras empresas vão tomando conhecimento, outros cabeleireiros vão tomando conhecimento desse serviço, desse tratamento, e vão copiar e vão buscar também fazer a mesma coisa. Quando isso acontecer, aquele poder, aquela diferenciação de produto que aquele primeiro cabeleireiro tinha, deixa de existir. Né? E ele passa a deixar de atuar no mercado de concorrência monopolística, onde ele tem algum controle sobre o seu preço, e volta a atuar no mercado em concorrência perfeita, onde o preço é dado pelo mercado e não por ele. Entenderam? Sim ou não? Entenderam ou não? Sim, professor. Estão dormindo? Na aula eu posso acordar vocês, aqui eu não posso. Tudo tranquilo?
pelo chat aí, não dá para responder? Sim. Vamos lá. Osânia, tá acordada? Júlia Stancinski está acordado, Cristiano está acordado, Júlia, Carol. Adriana está acordada, porque a Adriana que pediu aula aqui, né? E por aí vai, né? Tá todo mundo acordado, ufa. Eu tô também. Tá bem acordada? Tá bem? Estão entendendo? O professor fez um preâmbulo grande, mas estão entendendo a diferença entre os mercados ou não? Sim, senhor. Então tá. Então, Ana, vamos continuando aqui. Aqui não dá, isso aqui está muito pequeno, a gente vocês leem em casa. Isso aqui é repetição, vocês podem ler. A gente já falou de concorrência perfeita, né? O que é a concorrência perfeita, né? Muitos ofertantes e demandantes, produtos homogêneos, né? Informação completa, ausência de barreiras, racionalidade. Isso que a gente já falou. Já falamos que em concorrência perfeita o lucro não é extraordinário, o lucro é normal, né? Já falamos de oligopólio também, né? Onde tu tem poucos ofertantes, né? Produto homogêneo, diferenciado, elevadas barreiras à entrada, né? Principalmente através da regulação, através da legislação. Falamos, né? Indústria automobilística, indústria de produtos de limpeza, indústria siderúrgica, tem oligopólio, poucas empresas ofertantes. Falamos do monopólio, uma empresa ofertante, produto sem substituto próximo, elevadas barreiras à entrada de novos concorrentes. Isso aqui já falamos. Agora vamos detalhar um pouquinho mais o monopólio. Lê para nós, Ana, por favor. Monopólio. O monopólio e o oligopólio são dois tipos de estruturas de mercado que, apesar de apresentarem relação entre si, se referem a estruturas diferentes. Próximo. O termo monopólio é uma palavra derivada do grego monos, que significa um, e pólen, que significa vender. Na verdade, aqui está errado. Não seria exatamente pólen, seria polis, seria um único vendedor, um único mercante, uma coisa assim. Continua. Nesse tipo de estrutura, uma única empresa tem o controle sobre a venda de um determinado produto ou serviço, podendo, assim, definir os preços que desejar, uma vez que não existe concorrência. Entenderam? Então, tu tem controle sobre a venda, sobre o preço de determinado produto no monopólio. Continua. Esse tipo de estrutura geralmente ocorre em casos específicos. Regulamentação, quando o próprio governo, através de leis, determina quem poderá explorar determinado mercado e como. Por exemplo, tá? Quem é que pode explorar o serviço de energia elétrica aqui em Porto Alegre? A RGE? Sem Canoas é RGE. Não, acho que Porto Alegre tem outro, não tem? Agora com a saída da CE, não é Equador? CE Equatorial. CE Equatorial, exatamente. Por regulamentação. O governo estabeleceu que o único ofertante desse serviço é a CE Equatorial, tá? Outro exemplo, tá? Cobrança de pedágio em uma rodovia, não tem monopólio também, através de lei. Uma única empresa é responsável pela cobrança, pela manutenção do pedágio. Geralmente, serviços concedidos, as concessões, elas são monopólios. Por exemplo, uma linha de ônibus, um itinerário, centro Cavalhada, não tem uma única empresa que oferta o serviço? Através de lei, através de portaria, através de regulação, o que tu tem? Tu tem uma estrutura monopolística, um único ofertante. Entenderam? E, professor, mas no caso dos pedágios, não tinha uma questão que até um certo quilômetro era uma
empresa, e a partir daquele tu pagava para outra empresa que Na administrava. mesma estrada? É, Aonde tu viu isso? até pouco tempo atrás tinha isso ali na Freeway, que uma parte era até a CCR, e aí depois de uma outra parte em diante era outra empresa. Não me lembro disso. É sempre a mesma empresa. Atualmente é a CCR, né? Os dois pedágios da Freeway. Não são empresas diferentes que cobram. Tu pode, assim, até conceder, se, por exemplo, tá? Pega uma rodovia muito comprida, tá? Uma rodovia de 800, 1.000 quilômetros, tá? Uhum. Aliás, vocês sabem que a BR-101, por exemplo, tá? Sim, atravessa o Sabe onde país. é que atravessa o país, né? E essa CCR, na verdade, ela só é responsável pela concessão aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente ali em Santa Catarina tem outra empresa que administra a BR-101, a parte da BR-101 em Santa Catarina, assim vai indo, São Paulo, Rio de Janeiro, assim por diante. Então tu divide ali a BR em quilômetros, em lotes, e a partir daí aquele lote, aquela extensão, uma única empresa é responsável pela exploração do serviço, né, pela cobrança do pedágio e, evidentemente, também pela manutenção, melhoramento da rodovia naquele trecho. Mas continua sendo monopólio. Ah, era isso que eu queria saber. Continua sendo monopólio, então. Claro. Continua sendo monopólio, entendeu? Uhum. O mesmo vale o que a gente falou pro caso de Porto Alegre. Porto Alegre, tu tem várias empresas que prestam serviço de ônibus, tá? Tem uma para a região leste, tem outra para a região oeste, tem outra para a região sul e tem outra para a região norte. Na verdade, para a região oeste não existe. Por que não existe para a região oeste em Porto Alegre? Não faço ideia. O oeste é o Rio Guaíba. Porto Alegre não é exatamente um círculo, entendeu? Para tu ter, não tem região, como é que eu vou falar? Tu tem região leste, que é aí no Partenon, né? Que mais aí, que é mais o leste? Partenon, a própria PUC ali, né? Eu não sei exatamente qual é o bairro, também a região leste, mais antes do Partenon, o que nós temos ali? Santo Antônio. Santo Antônio, a região leste, perfeito. Né? Já a região norte, o que é norte? Assis Brasil, região Navegantes, Humaitá ali. Navegantes, Humaitá e tudo norte. Né? E o sul a gente sabe qual é, né? Cavalhada, Assunção, Ipanema, assim por diante. Então tem, claro, cada empresa ali domina uma área, né? Domina os itinerários, tem monopólio na prestação de serviço concedido. Entenderam? Entendi. Tá? Então, mas isso é feito através do quê? Através de regulamentação. Tá? Ou seja, através de portaria, através de normas, tu garante o quê? Tu garante que essa empresa preste aquele serviço de forma exclusiva. Aí, aliás, tu faz o certame licitatório, tu faz a licitação, garantindo a exclusividade daquele trecho, da exploração daquela linha, né? A gente chama de permissionário, né? Aquele que tem permissão de explorar um serviço de características públicas. Entenderam? Por isso que a empresa de ônibus é chamada de permissionária. Ela tem a permissão de ofertar um serviço em uma linha que não é dela, né? É uma linha pública. Terminado o contrato, né? A linha volta a ser do setor público. E cabe a ele definir se vai ofertar, se vai abrir um novo certame licitatório, se vai se o próprio setor público vai explorar o serviço e assim por diante.
Ficou claro? Sim. Sim, E economias de escala. Muitas vezes tu tem monopólio por economia de escala. O que é economia de escala? É quando uma empresa dominante no mercado cria barreiras a partir do seu custo. Seu custo de produção é tão baixo, porque ela produz em larga escala, seu custo de produção fica tão baixo, o que acontece? Nenhuma outra empresa consegue participar desse mercado, atuar desse mercado. Por quê? Porque as empresas que vão ingressar nesse mercado, que vão entrar nesse mercado, vão entrar com uma escala de produção mais baixa e, consequentemente, um custo mais alto. Um custo mais alto. Moral da história, essa empresa que tem economia de escala, essa empresa que trabalha com larga escala, ela vai sempre ser mais competitiva, ela sempre vai ter condições de ofertar o seu produto, ofertar o seu serviço a um preço mais baixo que as demais. Consequentemente, tu cria uma barreira à entrada através da chamada economia de escala. E se eu consigo imaginar um exemplo assim para vocês? Aviação, professor, que nem a gente falou na aula? Aviação, vou ver se eu consigo arranjar outro exemplo. Estou pensando aqui. Uma empresa que produz em larga escala. Me fugiu. Deixa eu pensar uma empresa que produz em larga escala, um produto ou um serviço. As empresas de chocolate não entram, prof? Mas aí não seria, não. Pode ser, mas me ajudem, vão dando exemplos. Marca de Pensem para mim chuveiro. que eu vou. Chuveiro. Eu conheço 2 marcas só. Lorenzetti, né? E isso, e a Hydra, acho que a outra marca é a Hydra, que tem as duchas. Ô, professor, a empresa que eu trabalho é um monopólio, que é a Luxótica. Ela produz praticamente todas as marcas de óculos de sol. Ray-Ban, Oakley e tudo. Eu não sabia, né? Um exemplo interessante. Eu estou tentando pensar para ver se uma empresa que produz em massa, assim, quando a gente vai no supermercado, só tem ela no mercado, só tem ela ou ela é a principal ofertante daquele produto ou serviço. Tentem pensar alguma coisa no mercado. Vão me falando produtos e serviços, aí eu digo para vocês se ela tem economia de escala. De combustível, professor? E carro, professor? Carro ainda tem mais. Né? Mas combustível não é só a Petrobras que produz a gasolina? Uma é um bom exemplo. Qual é? Falou do Petrobras também, né? Isso. A Petrobras ela tem um monopólio por regulação, né? Não é por economia de escala, né? Qual é o outro que falaram? Vê se eu acho aqui, só um pouquinho. Carro. O que é carro? Carro. Cortou, falei carro, professor. Um carro não é uma empresa, né? Seria um produto, né? Olha aqui, eu acho que eu achei aqui. Essa aqui que vocês estão falando. Não é isso, ó? A Unilever, ó. Isso aí. Olha quantas marcas ela produz. Por exemplo, isso aqui é desodorante, tem produto de alimentação, tem chá aqui, né? Tem o Cif é detergente, não é isso? E por aí vai. Produtos de limpeza com S, com Z, guria, limpeza com Z. Tá? E a Pepsi Company, isso, Adriana.
Pepsi Company é outro exemplo, né? Tem um monte de empresas atuantes. Mas a ideia é essa, né? A ideia é de que uma empresa que tem economias de escala é uma empresa que apresenta custo de produção mais baixo, custo médio de produção mais baixo. Em consequência, ela cria uma barreira natural à entrada de novas empresas que não têm essa economia de escala, que não têm essa produção em larga escala. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai haver uma barreira à entrada natural, né? Outras empresas não vão conseguir ingressar no mercado. Vou dar um exemplo, tá? Agora me vem um exemplo bom. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma mega empresa, né, que explora minério de ferro, tá? E ela praticamente ela é a única, ou ela é a maior produtora de minério, de extração de minério de ferro. A economia, a escala de produção dela é tão grande, mas tão grande, que o custo para extrair minério de ferro por parte dela é bem menor do que qualquer outra empresa que entrasse nesse mercado. Ela cria uma barreira de entrada natural, né, a chamar através das economias de escala. Ok? Ok, professor. Tá? Continuando, continua para nós. Outras formas de garantir o monopólio, Ana? Patente. Quando uma empresa possui o domínio de uma determinada tecnologia, garantindo assim sua exclusividade sobre um mercado. Ou seja, quando uma empresa tem uma tecnologia na área da, sei lá, de um equipamento, de um equipamento de imagem, né? De um equipamento de imagem, por exemplo, na área médica, de uma tecnologia de prótese dentária, né, de órtese. O Cristiano, que falou sobre o negócio ali das óticas, do Ray-Ban, foi tu? Sim. É. Eu. Tu tem uma tecnologia, essa empresa detém a tecnologia, detém o recurso. Tá? Exatamente, daí fabrica para as outras marcas, né? Que Sim. não tem a tecnologia. Tu tem, por exemplo, empresas no setor de automóveis que tu tem, por exemplo, já ouviram falar de Taiwan, né? Taiwan tem as patentes dos produtos de tecnologia na área de placas de celular, né? Toda essa parte tecnológica aí de transistor, né? Tu tem o domínio de uma determinada tecnologia, né? E isso garante, assim, a exclusividade dessa empresa no mercado e, consequentemente, garante o monopólio. Continua ali, Ana. Insumos. Quando a empresa em questão possui a propriedade de uma determinada matéria-prima que seja essencial para aquele mercado. Foi o que eu falei, né? Por exemplo, 80% das minas de diamante no mundo, né, são dominadas por uma única empresa, né? Uma empresa lá da África do Sul, né? Que detém praticamente toda a matéria-prima né, para a formação de joias, que são as minas de diamante. Continua? Lobby. Se dá quando grandes grupos econômicos exercem influência sobre os governos e pressionam pela elaboração de políticas que os favoreçam. Né? Tu pode, através de grandes empresas, né? Nos Estados Unidos, essa prática do lobby, ela é, ela é legal. Tá? No Brasil, né? Não é bem assim. Tu não pode praticar o lobby, tu não pode exercer poder econômico para receber vantagens públicas, né? Receber vantagens do governo. Então, por exemplo, né? Empreiteiras no Brasil, né? Muitas vezes elas atuam sobre os governos com o objetivo justamente de oferir benefícios, contratos vantajosos, né? Vantagens em certames licitatórios, né? Aí isso é uma forma de
lobby, né, para garantir justamente o monopólio de contratos, para garantir exclusividade na oferta de determinados serviços. Ok? Continua ali, Ana. Justamente por não haver concorrência, o monopolista age como dono do mercado, tendo o poder de impor o preço de sua mercadoria e promover altas nos preços, diminuindo subitamente a produção para alcançar ainda mais os seus lucros. Ele também não sente a necessidade de se adequar para melhor atender às necessidades de seus clientes. Né? Já que ele tem um monopólio, né? Ele tem controle do preço, ele tem barreiras à entrada, muitas vezes ele não tem incentivos a melhoramentos, a adequações, né? No processo de produção para atender os consumidores, porque né, a garantia, seja por patente, seja por exclusividade da matéria-prima, seja por economia de escala, né, impede que outras empresas possam competir com a empresa monopolista. Próximo. Concorrência monopolística. Concorrência monopolística é uma estrutura de mercado que contém elementos da concorrência perfeita e do monopólio, ficando em situação intermediária entre as duas formas de organização de mercado. Cada empresa produz um produto diferenciado, mas com substitutos próximos. É o caso do salão de beleza. O salão de beleza do Hugo Beauty lá, ele é um produto diferenciado, mas os outros salões de beleza são substitutos próximos, concordam ou não? Sim. Apesar de ser um serviço diferenciado do salão de beleza dele. Ok? Continua. Okay. As firmas podem agir como monopolistas, mas o preço de seus concorrentes limita tal poder. Por mais que o serviço... Todo mundo sabe o que é Hugo Beauty, né? Sim ou não, gurias? Sim. Todos sabem, né? Por que sim, kkk? Não entendi. Não é um salão famoso? Só o Cristiano que não sabe. Não sei, de repente o Cristiano também vai lá, eu não sei. Se eu não me engano, esse salão fala, Júlia. Depois não, fala. Eu conheço esse, é que eu não sei se foi esse dono desse salão ou foi outro que durante a pandemia foi bater boca na frente de um outro salão que deu uma treta. Eu acho que foi esses que dois, foi dois salões. Dois salões de madame, não foi isso? Isso mesmo. Foi aqui na Nilo, né? Que um abriu e o outro não abriu. Tem um salão aqui no shopping também. Tem um salão aqui no shopping agora. O outro era o Meia Hora. O nome do salão era Meia Hora? Isso, é o Meia Hora e o Hugo Beauty. São os dois maiores aqui. É verdade. Né, mas então, por mais que pandemia, né? por mais que você tenha serviço diferenciado, tu tem concorrentes, né? Então, aquela história, né? Por exemplo, cursinho de inglês, cada cursinho é diferente, concorda? Cada cursinho ele, né, tem um jeito, tem um método, tem um estilo lá, mas ao fim e ao cabo, né, eles são substitutos muito próximos, né? De tal forma que, por mais diferenciado que seja teu serviço, né, o teu atendimento, né, tu tem limitação do preço, tu não pode determinar livremente o preço, porque tu tem concorrentes muito próximos, o que é diferente, por exemplo, do monopólio. E último ali, Ana. As firmas tentam manter ou aumentar sua porção de mercado através de uma guerra de publicidade. Foi o que a gente falou da Coca-Cola. O que a Coca faz? A Coca tem concorrentes, tem a Pepsi, tem a Fruc, tem um monte de concorrentes, mas o que ela faz? Ela tenta determinar o preço, ter um poder de controle sobre o seu preço,
através da publicidade, né? O investimento da Coca em publicidade, historicamente, sempre foi muito grande, justamente para garantir uma diferenciação do seu produto através da publicidade. Né? A publicidade é uma ferramenta muito poderosa para a empresa garantir o seu diferencial no mercado. Então, a Apple faz isso muito, né? A Apple tem uma publicidade forte. Qual é outras empresas que têm publicidade forte aí, me ajudem? Que vocês escutam muito propaganda na televisão. Coca-Cola? Coca eu já falei. Não. Não vê. Oi? Desculpa, não te ouvi. Não, qual é, né? Volta e meia, tem muita publicidade na televisão. Empresas de agência de turismo, né? Empresas de oferta, né? Tipo Decolar, tipo 2, 3 milhas, né? Investem muito em publicidade, mais empresas de farmácia, né? Investem muito. Por exemplo, tu tem um mercado concorrência, tem muito concorrente, tem a Panvel, tu tem a São João, tu tem a farmácia, qual é aquela? Não sei se ainda tem, mas o investimento em publicidade é significativo. Tu tem aquela Raia, né? H-Pharma, exatamente. Então, através da publicidade, tu tenta uma diferenciação, né? E um espaço no mercado, né? Por exemplo, restaurante, isso é muito comum, né? Por exemplo, tem aquele restaurante de frango, Mamma Mia, se investe, está sempre com propaganda na televisão, justamente para garantir uma diferenciação, né? E poder determinar um preço, né? Galeteria em Porto Alegre tem quantas pessoas? Claro, tem umas 100 galeterias em Porto Alegre, mas é através da publicidade, né? Por exemplo, que essas empresas muitas vezes conseguem uma diferenciação, né? E, consequentemente, um poder de mercado, um poder de determinar o preço. Pizzaria, outro exemplo, né? Muito marcante para determinação de preço. Própria boates, né? Boates também, né? As boates têm preço diferente. Claro que eu não vou comparar a boate aqui, o Inferninho lá em uma determinada região com uma boate mais chique. Mas entre os inferninhos, né, ou entre as boates chiques, tu tem um serviço diferenciado, mas mesmo com serviço diferenciado entre eles, o que acontece? Tu tem uma certa concorrência. E como tu tem uma certa concorrência, tu tem uma limitação para determinar preço. Né? Não pode estabelecer um valor muito acima do teu concorrente, daquelas empresas que atuam no teu mercado concorrendo contigo. Ok? Continuando. A diferenciação dos produtos se dá de vários modos: qualidade, marca, padrão de acabamento. A gente falou, se lembra das bolsas, Louis Vuitton, qual é dos sapatos, como é aquele cara famoso que faz sapato fino? Tem um cara aí, um brasileiro que faz sapato fino. Então tu tem produtos de marca, né? Muitas vezes, né? Mercado de bolsas, mercado de sapatos, mercado de vinhos, né? E através da grife, tu consegue justamente uma diferenciação do teu produto no mercado. Né? Assistência técnica e atendimento pós-venda, né? Isso é outra forma de tu estabelecer um diferencial, né? Para o teu produto. Garantir uma assistência técnica de qualidade, um atendimento pós-venda também efetivo, e manutenção e embalagem. Talvez a embalagem, a própria Coca, já que a gente está falando da Coca, a Coca-Cola, todas as garrafas dos outros refrigerantes são muito semelhantes, concordam? Sim. A Coca é a única que tem aquela embalagem
que é típica dela, né? Que parece uma... Sei lá o que parece. É o formato de um corpo de mulher, não é, professor? Ah, não vou falar porque senão é machista. Eu ia falar, mas eu fico quieto para não me incomodar. Mas é cheia de curvas, né? É exatamente isso. Tá? É exatamente isso. É quase uma Gisele Bündchen. Tá? Vamos lá, toca a ficha, guria. Não me compromete. Exemplo. Foi tu que falou. Eu apenas constatei como verdadeiro. Eu vi o senhor balançando a cabeça e concordando. Toca a ficha. Exemplos: lojas de confecções, restaurantes, sabonetes de diferentes marcas, produtos de limpeza e higiene pessoal. Tu tem, né? Por exemplo, a Renner, C&A, né? Restaurante, eu já falei, né? Sabonete, não tem aquela marca famosa, Dove, né? Não é isso? Palmolive. Produto de limpeza, a gente também já falou do Omo, né? Do... aquele produto, aquele Bombril, né? Esfregão, né? Tem grife, né? Higiene pessoal, né? Tem, por exemplo, pasta de dente, Colgate, esponja, exatamente, Adriano. Então, tu tem, por exemplo, Gillette, né? Que na verdade não é Gillette, é lâmina de barbear, né? É outra grife, né? E por aí vai, né? No caso de produtos femininos, para pé, deve ter também para... Não tem, a minha filha só usa aquela do Big Brother lá, como é que é aquele batom Boca Louca, como é que é, gurias? Me ajudem aí. Ninguém sabe, aquela que participou do Big Brother, que tem uma Boca Rosa, é isso aí. Boca Rosa, não é Boca Louca, é Boca Rosa. Tu também, né, Júlia? Tu também usa, né? Tá bom. Isso aí é grife, né? Justamente para buscar a diferenciação do produto. Tá, continua ali, Ana, para mim. A concorrência monopolista é um tipo de concorrência imperfeita. Ela ocorre quando uma só empresa é responsável por comercializar um produto que possui características em termos de qualidade e aparência, por exemplo, sem oportunizar que outra também oferte o produto. Foi o que a gente já falou. Essas empresas, professor, tipo Avon, Natura, entra também? Elas têm, né? Boticário, por exemplo. Isso. Né? Elas têm concorrentes, né? Mas ela tem uma diferenciação no mercado, né? Uma grife, né? As pessoas que consomem Avon, que consomem esses, como é que é, Natura, boa, né? A Natura comprou Avon, nem sabia que a Natura comprou. Também não sabia. Tem aquela outra que também muito... Eudora agora, né? Tem algumas... Por exemplo, tem algumas grifes, né? Por exemplo, eu sei aquele... não sei se vocês já usaram, aquele perfume Carolina Herrera. Já ouviram falar? Não Já sei ouvi exatamente falar. de que empresa é, né? Mas era é grife, né? Tu tem eu não sou muito disso. Chanel, tu tem, por exemplo, produtos de shampoo, né? Também aquele Head and Shoulder, não é isso que é o mais famoso, mais caro, né? Tem alguns produtos muito que tem grife, né? Então tu consegue, através dessa grife, ter uma diferenciação no mercado e ter um certo poder de determinar preço. Tá, isso aqui a gente já viu. Concorrência monopolística. Muitas empresas, né? Tu tem livre entrada e saída, mas como tu tem produto diferenciado, porém altamente substitutos, que a gente já falou.
o tamanho do poder de monopólio de uma concorrência monopolística depende do grau de diferenciação, né? Quanto mais diferenciar o teu produto em relação aos teus concorrentes, maior o teu poder de monopólio, maior o teu poder de determinar preço, tá? Ok? Então, por exemplo, medicamentos, tá? Paracetamol, né? Não tem vários hoje em dia, tem aspirina, se é Bayer é bom, né? Aspirina é um exemplo clássico. Qual é outro exemplo para remédio de gripe? Tem aquele das ovelhas. Ovelhas? Naldecon, é verdade, é outro exemplo, né? Tilenol é outro exemplo, né? Não sei por que eu sempre, quando eu tô com dor de cabeça, aparece em casa Tilenol. É um paracetamol, né? É muito, muito usado. Qual é outro medicamento que é muito usado? Me ajudem aí. Buscopan. Buscopan, ótimo exemplo. Rivotril. Rivotril, exatamente. Vamos aí, e por aí vai, né? Para enxaqueca, eu não sei exatamente qual usa, mas as mulheres realmente compram esse remédio para enxaqueca para quando tem uma tensão, a TPM, né? Então, tu tem alguns medicamentos que são específicos para. Tu tem uma diferenciação, né? Através da preferência, né? Da marca, né? E aí tu consegue um certo poder de determinar preço. Ok? Acho que a gente já falou. Vou avançando aqui. Falamos loja de marca, falamos de alimentos. Aqui, o tempo do mercado de revistas, hoje não tem mais revista, né? Acabou, né? Tu tinha uma diferenciação, tu tinha concorrência monopolística, né? Apesar de ter várias empresas, a Veja, geralmente, tu tinha um preço mais alto, né? No mercado de carro de luxo também tem, né? Concorrência monopolística, né? Uma Ferrari é uma Ferrari. Tu consegue determinar o preço de uma Ferrari porque tu tem concorrentes próximos, mas não perfeitos, né? Então, carro de luxo, Ferrari, Lamborghini, são carros muitas vezes que o fabricante ele tem um controle sobre o preço melhor. Mercado de perfumes, a mesma coisa, né? A gente falou. Mercado de tecnologia, por exemplo, celulares, né? A gente já falou da Apple, né? A Apple, através da marca, da grife, ela consegue ter quase uma concorrência monopolística, ela consegue determinar o preço bem superior aos demais e mesmo assim tem um volume de vendas muito grande. Tá? Novamente, falando, no curto prazo, muitas vezes, tu tem esse poder de monopólio, garante ao fabricante, ao prestador de serviço, um lucro extraordinário. À medida em que vai passando o tempo, os teus concorrentes vão entendendo esse mercado, vão entendendo, né, o que tu faz e vão tentando copiar o que tu faz. Isso é muito comum, por exemplo, na área de serviço, né? Por exemplo, eu me lembro de uma. Agora, eu tenho um exemplo maravilhoso, me esqueci, mas de uma ofertante que prestava um serviço diferenciado e não sei se é exatamente se é um tipo de doce. Acho que sim, acho que era uma confeiteira aí que fazia um doce diferente, um doce mais elaborado, né? E detinha quase um monopólio, né? Um lucro extraordinário porque o produto dela era diferenciado e ela conseguia, através desse produto diferenciado, determinar preço. À medida que passou o tempo, as pessoas descobriram, né, como fazer aquele doce. Não deu outra, né? Vários concorrentes e o preço caiu e ela perdeu o poder de monopólio. Tá. Outra questão importante quando a gente fala em monopólios, oligopólios, são os conceitos de holding, trust
em português, e cartel. Lê para nós, Ana. Holding. Empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Tá, então olha aqui. O que é uma holding? Tá, para vocês. Vocês já estudaram isso ou não? Em administração? Não. Então, o que é uma holding? Tá? É uma empresa que controla complexo industriais a partir da posse de suas ações. Então, na verdade, é uma empresa que tem o controle acionário de várias outras empresas, ou seja, é uma grande empresa que tem o controle acionário da empresa A, seria a holding, que tem o controle acionário da empresa B. O que é ter o controle acionário? É ter 50% mais um das ações, ok? Da empresa B, da empresa C e da empresa D. Entenderam? O que é uma holding? Tá. O exemplo maior seria a Pepsi Cola Company, tá? A Pepsi Company é uma holding, tá? Ela detém várias empresas, várias marcas, em várias áreas, onde ela controla, ela tem controle acionário dessas empresas, formando uma holding. O que é um trust? Um trust em português, Ana? Empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. Então, por exemplo, tá? A Sadia, ela comprou a Perdigão, acho que foi a Nestlé comprou a Garoto, entenderam? Que mais aí? Me ajudem aí de empresas que compraram outras empresas maiores. A Natura entra, prof, que ela comprou a Avon, né? Ou não é a mesma coisa? Bom exemplo, As duas continuam existindo. Não, bom exemplo. A Natura comprou a Avon, estão formando um trust. Tá? A Fiat comprou a Chrysler. Tá? Que mais assim que eu posso lembrar? Tem várias empresas aí que eu poderia lembrar. Agora teve uma fusão grande agora há pouco. Eu vou dar uma cola aqui, fusões, grandes fusões. Eu vou botar aqui no Google, tá? Grandes. Vou pegar aqui, fusões no mercado, tá? Tô entrando no Google, tá? No Brasil. Grandes fusões de empresas, tá? Peguei aqui. Se eu puder passar, tô abrindo aqui. 20 maiores fusões e aquisições de 2020, tá? Por exemplo. Tem empresas que a gente não conhece, que são empresas que não são brasileiras, tá? A OLX e o Grupo Zap se fundiram. A empresa de locação de carros, Localiza e Unidas, já ouviram falar? O Uber e Postmates também se uniu. O que mais aí? Deixa eu ver. Estou falando só de grandes empresas. Vamos ver se no Brasil tem alguma aqui. Vamos lá. Hein, professor, o senhor falou Localiza e Unidas? Se uniram. E batem grande diferença de preço se tu alugar pela Localiza e se tu alugar pela Unidas. Por que a empresa fez? Ela direcionou o mercado. O que é mais barato, a Localiza ou a Unidas? A Unidas. Então a Unidas ficou mais com uma estratégia de vendas, né? Por exemplo, a Magalu, tá? Que hoje está quase quebrada, não é isso? Por causa... Não tá mal a Magalu, pessoal? Capaz, não sabia dessa. Claro, as ações da Magazine Luiza caíram muito, né?
Porque esse negócio vocês que são administradores, maior furada. Esse negócio de se envolver. Nunca entendi, é uma burrice isso. Empresário assumir lado político. Parece que essa Magalu aí, a da Magazine Luiza, ela apoiava o PT, não era isso? Estou por fora dessa, professora. É, sim. Isso eu não sei, mas eu vi que ela saiu daquela lista da Forbes Brasil de pessoas milionárias. As ações despencaram. Já, por exemplo, o velho da van aí, esse é outro que vai se ralar, né? Porque é bolsonarista doente, né? Lógico que empresa não tem partido, empresa não tem time de futebol, empresa não tem religião, né? Isso aí é o básico, isso aí tu aprende na primeira aula de administração, né? Mas olha só, essa Magalu, por exemplo, ela comprou só em 2020, antes da queda dela, né? Comprou mais de 8 empresas, né? E por aí vai, né? Sei aqui, ó, comprou. Aqui são empresas que a gente não conhece, né? Arezzo é outra que comprou um monte de empresas também, formando um trust. Vamos ver aqui, ó, grupos. Vamos ver aqui, grandes fusões no Brasil. Vamos botar aqui. Grandes fusões no Brasil. Agora trancou. Só um pouquinho. Grandes fusões no Brasil. No Brasil, porque a gente conhece mais as marcas, né? Vamos ver aqui. Agora meu computador deu para ficar cansado. E por último ali tu tem o cartel, né? A gente falou também do cartel agora, não. Grandes fusões de empresas, né? Ó, de novo aparece aqui, ó, a Localize Unidas, né? As 10 maiores fusões. Ó, a Hering, ó. Se lembram da Hering? Também. Sim, ainda tem loja aqui no Shopping de Canoas. A Claro, por exemplo, comprou a Nextel, né? Para setor de telecomunicações. Vamos ver a Natura e a Avon. O Itaú e XP Investimentos, é outra, né? Fusão importante. Boeing e Embraer também, né? Na área de fabricantes. E por aí vai, ó. Tem um monte de fusões aí que Colgate e Gessilever, né? E por aí vai, né? E forma grande trusts. Ok, continuamos aqui. E o último ali é o cartel, que a gente já falou, né? A cartel não é uma fusão, né? É um acordo tácito entre as empresas para a formação de uma estrutura monopolística. Tudo bem ou não? Tudo claro? Até agora, tranquilo. Então, a holding, né? A gente falou, né? A holding é a cabeça, e aí ela tem um controle acionário das ações, majoritário, e define a política das empresas na qual ela tem esse controle. Continue para nós, Ana. Então, holding é uma empresa criada para gerir outras empresas associadas que possuem em comum a mesma atividade produtiva ou serviço ofertado. Trata-se de uma sociedade de empresas. Em geral, essa associação é realizada por meio da negociação de ações das empresas majoritárias e minoritárias nas bolsas de valores. Tá, isso a gente já explicou. Continua. As holdings são, nesse contexto, o conjunto de diferentes companhias dominadas por uma organização central, responsável por administrar a maior parte ou todas as suas respectivas ações. Em muitos casos, as holdings formam conglomerados compostos por inúmeras empresas dos mais diversos segmentos e até concorrentes entre si.
Então, por exemplo, a Unilever é uma holding, tá? A Pepsi Company é uma holding, tá? Por quê? Porque controla, né, tem um controle acionário de várias empresas do mesmo ramo, né? Por exemplo, Pepsi e Tropicana, que são refrigerantes, Frito-Lay, que é aquela batatinha frita, Quaker, que é aveia, né? Gatorade, que também é um concorrente da Pepsi e da Tropicana. Ou seja, a holding é a Pepsi Company e as empresas que têm ações de mercado é a Pepsi, a Frito-Lay, a Tropicana, a Quaker, assim por diante. E o mesmo vale para a Unilever, né? Olha a quantidade de marcas que tem essa holding. Entenderam? Ficou claro? Então, continuamos. Isso aqui a gente já viu, né? Lê para nós, Ana. Exemplo fictício. A empresa Acme fabrica sapatos no Brasil. Ela acha que pode ganhar dinheiro vendendo tênis também, mas ela não tem nenhuma experiência na fabricação de tênis. A empresa alemã Beta faz ótimos tênis e gostaria de vender seus produtos no Brasil, mas ela não tem uma rede de varejistas para distribuí-los. Acme e Beta, então, fecham uma parceria para distribuir seus produtos no país. Uma maneira de formalizar o acordo seria a criação de AB Importadora e Distribuidora Limitada. Que seria a holding. Entenderam? A AB, que seria a fusão da Acme e da empresa brasileira Acme, que fabrica sapatos, e da empresa Beta, que fabrica tênis, seria a holding. Continua. Acme criaria a Acme Holding, que seria dona de 100% da antiga empresa Acme Sapatos e de 51% da AB. Beta seria dona dos outros 49% do capital da AB. Entenderam isso ou não? Ficou claro o que é uma holding? E qual é o propósito de uma holding? Sim ou não? Ou querem que vão fazer de novo a leitura para vocês entenderem? Fale de novo a leitura, Ana. Vamos lá. A empresa Acme Que é brasileira e fabrica sapatos. Fabrica sapatos do Brasil. Ela acha que pode ganhar dinheiro vendendo tênis também, mas ela não tem nenhuma experiência na fabricação de tênis. A empresa alemã Beta faz ótimos tênis e gostaria de vender seus produtos no Brasil, mas ela não tem uma rede de varejistas para distribuí-los. Ela não tem como chegar a esse produto no Brasil, né? Ela produz tênis, mas ela não tem como colocar esse produto no mercado varejista. E aí o que vai acontecer? A Acme e a Beta, então, fecham uma parceria para distribuir seus produtos no país. Ou seja, para colocar nas lojas, né, sapatos e tênis. Continua. Uma maneira de formalizar o acordo seria a criação de uma terceira empresa, né, professora? A AB Importadora e Distribuidora. Exatamente. A Acme criaria, então, a Acme Holding, que Ou seria... seja, seria a holding, que seria a Acme Holding, que seria dona dessa AB, né? E 100% da antiga Acme Sapatos. Sendo que da AB, ela não detém, não precisa deter todo 100% da AB. Ela precisa deter apenas 50% mais um, aqui 51%. Entenderam ou não? Sim ou não? Ficou claro o que é uma holding e qual é o propósito dela? Um dos propósitos? Tem pouca gente na sala. Estão entendendo ou não? E aí, pessoal? Sim ou não? O silêncio significa que entender. O cartel a gente já viu, né? Um acordo para evitar concorrência. Lê para nós aí o cartel, Ana. O cartel ocorre quando um grupo de empresas que atuam em um mesmo segmento unem-se
e traçam acordos com a finalidade de controlar ofertas e preços de produtos, mas as empresas permanecem independentes. É o caso do posto de gasolina, é o caso de outras empresas que formam cartel, né? Entram no acordo, mas efetivamente não, como é que eu vou dizer, Cada um continua com a sua empresa. Continua a sua empresa, com a sua autonomia, assim por diante. Tá ok? Tá. E por último aqui... Deu trust? É o trust. Continua. O trust. O que é o trust? Empresa A mais empresa B se fundem e formam a empresa C. Aí é o exemplo aí da Sadia Perdigão, Colgate Gessilever, Nestlé Garoto, por aí vai, né? Tem N exemplos de fusões. Professor, aí. Oi. Uma diferença entre o trust e o holding é que, se eu entendi, é que no holding as empresas continuam sendo as suas empresas, só que elas formam uma terceira empresa, é isso? Mas que detém o controle acionário, né? Sim. Aí é que tá. A grande vantagem da holding é o seguinte: tu cria uma empresa para ter o controle acionário sobre as demais empresas. Ela não precisa ser necessariamente dona de toda a empresa, entendeu? Uhum. Mas ela vai ter para ter o controle acionário, ela tem que ter 50% mais um. E no caso do trust, não, elas se fundem e viram uma só. Acabou, a Perdigão não existe mais. Entendeu? Aí virou uma só e pronto. Exatamente. Tá, então acho que eu estou entendendo. Os trusts. Os trusts correspondem à fusão ou união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo de associados de maior porte. Essa forma de monopólio é muito utilizada por grandes empresas que se veem ameaçadas pelo crescimento de pequenas concorrentes, em fase de rápido crescimento, mas também pode envolver empresas de porte maior. Normalmente, se a empresa maior compra a menor. Além de buscar a diminuição da concorrência, os trusts podem ser realizados quando uma empresa decide expandir o seu mercado para outros ramos da economia. Exemplo, uma companhia do ramo de bebidas adquire ou se funde com outra empresa do ramo alimentício para aumentar a sua área de atuação. Nosso exemplo aqui é a Pepsi e a Unilever. Isso aqui a gente já falou. Continuamos. Apesar de não ser considerada uma atividade ilegal, existem várias leis e estatutos elaborados para conter a expansão dos trusts e evitar um total descontrole do mercado global. Continua, professor? Continua. Em 1890, nos Estados Unidos, foi sancionada a Lei Sherman Antitrust, uma lei para limitar os trusts e garantir a livre concorrência. E ainda hoje pode haver restrições, nem sempre concretizadas, para a fusão entre duas grandes empresas que controlem parte do mercado consumidor. Ou seja, o problema da fusão é que concentra o mercado. Nos Estados Unidos, quem determina a viabilização de uma fusão geralmente é o setor judiciário. No Brasil, nós temos um conselho, que a gente vai ver a aula que vem, que é o CAD, que aprova ou não a fusão, e mesmo aprovando, pode aprovar sob determinadas condições, como a gente vai ver a aula que vem. Os trusts são associações de empresas que surgiram a partir da fusão de várias empresas que já controlavam a maior parte do mercado. A empresa trust poderá ser monopolista ou fazer parte de cartel. Tem a empresa desse tipo influência política, alterando a política econômica do país. Pode ser vertical ou horizontal. Vertical é quando tu controla toda a cadeia de produção, todas as etapas do processo, por exemplo, desde
no caso bem simples dele, da fabricação da farinha até a venda do pão. Seria isso uma integração vertical, né? E uma horizontal é quando tu trabalha com empresas que atuam na mesma etapa do processo produtivo. Continua? Exemplo, a fusão entre a Sadia e a Perdigão, que formaram a Brasil Foods, atuando no ramo de produtos alimentícios. Ok. E aqui tem várias fusões no Brasil. Né? Eu tenho aqui Sadia, Perdigão, Oi, Brasil Telecom, Pão de Açúcar, Casas Bahia, Ponto Frio, Sendas, tá? Itaú comprou Unibanco, eu acho que a Submarino comprou Americanas, tá? E por aí vai, tem outras fusões, né? A Vale comprou, a Gerdau comprou empresas, né? E por aí vai. Tem inúmeras fusões no Brasil. O Banco do Brasil, né? Nossa Caixa, Grupo Banco Votorantim, né? E por aí vai, agregando, concentrando o mercado. Vamos terminar aqui, faltam 3 lâminas. Vamos lá. Joint Venture. Joint Venture é uma expressão de origem inglesa, união de empresas ou riscos, que significa a união de 2 ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, por um determinado período de tempo e visando, dentre outras motivações, o lucro. Tá, vamos supor que tu tenha que construir, isso é muito comum, tá? Em concorrência internacional. Vamos supor que tu tenha que construir Vamos supor que tu tem que construir uma barragem, uma hidrelétrica na África, num país africano, ok? E o que acontece, então? É uma grande obra, né? E muitas vezes tu não tem fôlego, tu não tem capital financeiro, tu não tem estrutura para fazer sozinho, tá? Então, tu faz uma união, forma uma joint venture entre 2 ou mais empresas que juntas têm capital financeiro, têm recursos humanos, têm recursos materiais, têm estrutura física para executar o serviço, e muitas vezes até para disputar a licitação e vencer. Terminada essa obra, findada esse projeto, esse investimento, né? A joint venture deixa de ter razão, né? Deixa a razão dela de existir, passa a não ter mais razão para existir. Ela vai ser encerrada. Encerrado esse projeto, encerrado esse investimento, ela deixa de ser uma joint venture, né? Fecha a joint venture e cada empresa continua atuando nos seus projetos, nas suas obras, nas suas obras públicas, nas suas licitações que são menores, que são investimentos menores. Entenderam ou não? O que é uma joint venture? Eu acho que o principal ali é que é por tempo limitado, né? Elas unem com o tempo é o tempo necessário, por exemplo, para a construção de uma rodovia, para a construção de um prédio público, para a construção de uma ponte, muitas vezes é uma ponte enorme, aí tu numa empresa só não tem fôlego suficiente para fazer. Aí, para a execução do serviço, o que acontece? Há uma união, né? Há uma formação de uma joint venture de 2 ou mais empresas que se unem especificamente para fazer aquele projeto, tá? Através de um contrato na forma de joint venture. Joint venture, união de empresas, união de riscos. Terminado esse contrato, terminada a ponte, essa joint venture, essa empresa fictícia criada, deixa de existir, porque seu objeto acabou, que era a construção da ponte. Perfeito. Entenderam? Sim, ficou bem claro. Termina aí. Vamos lá. Joint venture é um termo econômico muito utilizado para designar a cooperação econômica ou estrutural entre 2 ou mais empresas. Um exemplo de joint venture bastante conhecido no Brasil foi a Auto Latina, uma cooperação econômica entre a Volkswagen e a Ford
entre 1987 e 1996. O pessoal mais velho se lembra, né? Naquela época, essas duas. Não é que a Ford deixou de existir, não é que a Auto Latina deixou de. A Volkswagen deixou de existir. Mas durante aquele período, as empresas se uniram, acharam interessante e buscaram construir modelos, marcas muito semelhantes, né? Utilizando o know-how, o capital que tinham as fábricas para produzir de forma conjunta e auferir lucros e ganhar benefício. Durante esse período aí de quase 10 anos, essas empresas, né, através desse contrato, né, dessa união de riscos, né, formaram uma joint venture. Terminado ali esse período, acharam melhor, né, novamente voltar a fazer o que faziam antes, né? Se separaram, né? A joint venture, a Auto Latina, deixou de existir, né? E cada uma operou no seu mercado, fazendo as suas estratégias, fazendo as suas atividades. Penúltimo. Joint venture é uma associação econômica, um acordo comercial entre duas ou mais empresas de ramos iguais ou diferentes que decidem reunir seus recursos para realizar uma tarefa específica durante um período determinado e, portanto, limitado. Já falamos sobre isso, sobre o período, e já falamos aqui da Auto Latina também, tá? Tem outros exemplos de joint ventures, tá? Que eu posso colocar para vocês. Vou colocar uma tarefa. Aliás, coloquei uma tarefa para vocês sobre teoria dos jogos. Né? Não sei se vocês viram. Sim, prazo até o dia 10. Pois é. Então a gente tem que revisar isso aí. E também, provavelmente, semana que vem, ou final da semana, esse final de semana, ainda coloco mais uma tarefa sobre joint ventures, cartéis, e a gente vai discutir um pouco mais isso quando revisar essa tarefa. Tá ok? Certo, professor. Então tá, obrigado pela atenção de vocês aí, tá? Fizemos a aula online, semana que vem voltamos ao normal para a aula presencial. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite para todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, colegas.